Graça e paz, igreja. Boa noite aos queridos irmãos e irmãs que estão aí nesse congresso essa semana, sendo grandemente abençoados, tantas palavras, apresentações. É bonito ver aquela turminha participando, a igreja totalmente integrada. Isso é muito bom, que é isso que nós vamos levar, tá bom, meus irmãos? E quando chegarmos lá no céu, eu, por exemplo, vou perder meu emprego. Não vou mais pregar mais. Eu vou estar lá cantando junto com vocês. Então, você tem que valorizar esses momentos. Então, quero agradecer mais uma vez o convite, agradecer a recepção dos irmãos. Né, como os irmãos já sabem, eu sou o pastor Wagner, carioca da gema, tricolor de coração, né, e feliz, né, para a glória de Deus, casado com essa flor que os irmãos acabaram de ver. Queridos, o tema que os irmãos têm trabalhado fala sobre a verdade. E ontem trabalhamos em cima de verdade sobre o Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo. E hoje o tema continua sendo sobre verdade, mas hoje vamos falar de uma outra coisa. Vamos falar sobre o pagamento da dívida pelo pecado. Vocês concordam comigo que a dívida pelo pecado já foi paga, sim ou não? Amém, igreja? Sim. Então a dívida já foi paga. Então a mensagem não é sobre como pagar a dívida, é como reconhecer e viver como alguém que teve a vida perdoada. Algumas características de alguém que reconhece que teve essa dívida paga. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Alguém aqui tem ou já teve contrato imobiliário? Eu vejo isso quase todo dia. Alguém aqui já comprou uma casa? Nunca ninguém comprou uma casa, um terreno, teve que pagar, perder de vista? Né? O que você sentiu quando você pagou a última prestação? Não é gostoso? Fala a verdade. Os jovens, vocês já acabaram de pagar o fiéis de vocês? Paga que eu estou de olho lá em vocês ali, viu? Estou de olho, estou brincando. Então, é uma sensação, por quê? Porque a dívida, ela é algo que tem a ver, historicamente, com escravidão. Historicamente, a dívida tem a ver com algo que te prende, que te vincula. Dívida é isso. Dívida é algo que você precisa. Agora, pensa comigo numa dívida que você não pode pagar. Não tem como você viver, nem você vivendo 10 vidas, você pagaria tal dívida. Não muito tempo atrás, um empresário que faliu e tentou dar o golpe na seguradora, ele tentou pôr fogo na casa para a seguradora poder ressarci-lo, na mansão dele. E ele já tinha perdeu o helicóptero, perdeu o jatinho, já tinha perdido um monte de coisa. Ele tentou dar o golpe na seguradora, só que a seguradora desconfiou e deram como perda, e aí ele perdeu na justiça. E enquanto ele ouvia a sua sentença, ele tomou um cianureto e morreu antes de ser levado para a prisão. Então, é algo desesperador para muitos, uma dívida que você não pode pagar. Eu estou falando de algo mais exagerado, mais extremo, mas a dívida bagunça a cabeça de alguém, né? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Colossenses, capítulo 2. Agora nós vamos para o 8, pula para o versículo 8. Vamos passar, é claro, eventualmente pelo texto base do dia de hoje, que é o versículo 14 também, mas vamos começar no 8. Se o multimídia já está projetando, agradeço já de coração aos queridos, obrigado. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. 9 os irmãos, por favor. Leamos todos. Porque nele... também nele estáis aperfeiçoados,
Ele é o cabeça de todo principado e potestade. 11, os irmãos. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. 13. Tendo cancelado o escrito de divindade, de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. 15. Amém. Queridos irmãos, eu queria começar, primeiramente, baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar a Deus. Amado Deus, eterno Pai, nós te agradecemos porque a Tua palavra, assim como o Senhor, não muda. E que possamos entender as Tuas verdades como prática do dia a dia das nossas vidas. Até o dia que o Senhor nos recolher daqui, tenhamos a consciência que é a Tua verdade que nos dá, Senhor Deus, a direção. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, ao escrever para uma igreja, ele é muito claro e muito objetivo. Ele não fica passando a mão em coisa errada e também não deixa de agradecer, de louvar, de ser sincero, de ter um espírito de gratidão também. Aqui, ele vai mostrar que a igreja estava, em algum momento, sendo influenciada por coisas de fora. Naquele tempo, havia muita cultura dos filósofos, os epicureus, os estoicos. Havia muita influência externa para que o povo de Deus fosse influenciado, em especial aqueles que eram gentios, que não eram judeus. Então, isso era muito comum no seio da igreja. A gente fica com essa história de, porque hoje o mundo influencia a igreja está levando o mundo para dentro da igreja. Isso é desde sempre. É desde sempre. O mundo, em certa medida, claro que nós somos pessoas do nosso tempo, mas em certa medida a influência é prejudicial à igreja. Nesse sentido, Paulo estava mostrando que o povo estava dando ouvidos a algumas mentiras. E o congresso dos irmãos dessa semana é sobre as verdades de Deus, das mentiras sobre a dívida do pecado. As pessoas estavam tão influenciadas por coisas que não eram de Deus, estavam contaminadas, estavam vivendo de forma errada por conta de conversas filosóficas, por canto da sereia, e a igreja acabava se desvirtuando do seu caminho. Então, em primeiro lugar, eu quero passar aqui para os irmãos. Você reconhece que a dívida do seu pecado foi paga, sendo verdade de Deus, quando você sai fora das mentiras, você abre mão das mentiras que você ouve na sua vida cristã. Muitas vezes queremos viver coisas que são totalmente antibíblicas dentro da nossa vida, porque alguém soprou no nosso ouvido que é o certo. O crente às vezes fica afastado da igreja um tempão. O movimento que chamamos de desigrejados, que estão desiludidos, desanimados, que acabaram se desiludindo, se chateando com alguma coisa na igreja, e é sempre a mesma conversa. Pastor, eu estou afastado da igreja, mas não estou afastado de Deus. Conversa fiada. Você tem que reconhecer a verdade, parar de engolir essas mentiras. Você está afastado do Senhor. Reconhece isso para poder viver a verdade de Deus. Então, enquanto nós ficarmos dando ouvidos a certas historinhas,
A gente não avança na vida cristã, a gente não caminha rumo, não evolui, porque estamos dando ouvidos a mentiras. Você fica continuando em certos pecados, porque você acredita que aquele pecado não vai te trazer nenhum mal. Você acha que ele é inofensivo e está dando ouvidos a essa mentira. Então, quando Paulo fala sobre isso, ele usa a filosofia e sutilezas. Quando ele usa essa palavra sutilezas, ele está falando de algo infrutífero, sem riqueza espiritual, ou seja, isso aqui não presta para nada. Essas sutilezas vocês estão dando ouvidos aí. Então, ele usa uma expressão grega, que ela vai falar ali dos rudimentos. Na Bíblia de vocês está rudimentos? Nem todas, né? Outras vão estar outro texto no versículo 8. Essa expressão, ela tem várias vertentes. Uma é que era a forma de transmitir a mensagem. A transmissão da mensagem, a transmissão da sabedoria. Né? Essa expressão rudimentar. Só que naquele tempo, a influência da cultura de fora, greco-romana no caso, era tão forte que as pessoas estavam ficando viciadas nessas filosofias, nessas divagações. Você entende? Então, deixa eu dar um recado aqui. Ir para a faculdade é ótimo. Estudar, eu recomendo. É bênção de Deus. Mas não coloque as divagações filosóficas acima da tua convicção cristã. Jamais. Porque o próprio Paulo está dizendo aqui, inútil. E a igreja está dando ouvidos a isso aqui. Então, ele está dando valor. É que ele não está desvalorizando o conhecimento, a razão. Vou falar um pouco mais disso daqui a pouco. E ele vai falar outra coisa aqui. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, não há lugar para mais ninguém a não ser Jesus na sua vida. Amém, igreja? Ele deve bastar para você. Se ele não basta para você, passa a rever o cristianismo que você vive. Ele precisa ser o suficiente para você. Quando ele fala plenitude, ele está mostrando aqui no texto que não tem lugar para mais nada. Ele é soberano ou não é na sua vida. Você o convoca para ser o número 1 ou você não convoca, não tem meio termo. Você não divide a palavra do evangelho com outras ideias para harmonizar. Se alguma palavra foge da palavra de salvação, você precisa renunciar. Então, ele deixa muito claro, o pecado, ele é uma verdade. Lembra que falamos ontem que vivemos tempos aí líquidos, tempos em que as pessoas estão relativizando as coisas, não é isso? Para muita gente, o pecado não existe. Para muita gente, pecado é coisa dos conceitos lá da Palestina, do primeiro século, são conceitos arcaicos, ultrapassados, e você está engolindo isso aí. A sociedade está engolindo isso. Crentes que não querem ter vida com Deus, estão engolindo mentiras, entendendo que não faz diferença se a vida é de pecado ou se não é. Relativizando. Esses tempos pós-modernos são assim, tudo é relativo. E ontem falamos sobre isso, nós acreditamos numa verdade absoluta, sim ou não? Sim, acreditamos. Há salvação sem Jesus de Nazaré? Não. Então isso é uma verdade. Então não tem que flexibilizar o que é de Deus. Você flexibiliza outras coisas na sua vida, mas não as coisas mais essenciais da sua fé. Para você poder andar no meio dos amigos, para você poder ser mais descolado. Jovem tem muito disso, querer abrir mão de certas coisas, querer abrir mão de uma vida melhor com Deus, para poder ficar bem na fita com os colegas, com os amigos. A gente cansa de perder gente da igreja por conta disso. Vamos lá. Pula para o versículo 11, meus irmãos, por favor. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos,
mas no despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele, 12, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Segundo lugar, você reconhece que a verdade de Deus pagou a dívida do teu pecado quando você tem uma vida separada. Quando você tem uma vida onde você prioriza aquele que salvou você. Tudo que você faz na tua vida, tudo que você planeja, você tem que colocar Deus na frente. Tudo que você tem que colocar, coloca para você de plano, você tem que pensar, isso vai ser bom para a minha vida espiritual, isso vai edificar a minha vida com Deus. Então, se não for, não é prioridade. Não é o propósito de Deus. Então, ele tem a primazia. Se você tem uma vida separada para Deus, mostra que você reconhece a verdade da sua dívida paga. A dívida que ele pagou, quem mais podia ter subido na cruz no lugar dele? Ninguém. Ninguém podia ter subido na cruz no lugar dele. O homem mais bonzinho do mundo seria um pecador, não seria o suficiente. O homem mais poderoso do mundo seria um pecador, não seria o suficiente. A mulher mais virtuosa que teve, Maria foi uma mulher maravilhosa, viu, meus irmãos? A gente morre de medo de falar de Maria para não ficar parecido com os católicos, né? O povo morre de medo. Pastor, classe Maria não pode ter na igreja, não. Por que não? Uma mulher extraordinária. Mas ela também era uma pecadora. Então, Jesus, o sacrifício dele, ele pagou essa dívida que nós tínhamos. Então, somente ele, e por ele, você deve ter uma vida separada. Senão você não vive como alguém que tem a dívida paga, alguém que é perdoado. Vou falar sobre isso mais um pouco depois. Quando ele fala, quando Paulo fala circuncidado não pelas mãos, ele está falando de algo aqui que é um alívio para muita gente. Qual era a briga que havia em parte da igreja naquele tempo? A circuncisão, lembram disso? Desses textos? Onde a igreja estava dividida sobre aqueles que deviam circuncidar-se para a purificação material, deveria se circuncidar como se fosse um judeu, nascido em família judia. E aqueles que vieram de fora da Grécia, de outras regiões, que não tinham essa tradição, ficaram tristes. Como assim? E aqui ele fala outra circuncisão. Que circuncisão que ele fala? A morte e ressurreição de Cristo é a circuncisão que falta. Amém, igreja? Ou seja, a purificação espiritual. Então, aqui ele está rompendo com o ritualismo. O ritualismo que o povo achava que iria trazer redenção. E ele vai romper e fala aqui, essa circuncisão que vai limpar você das questões morais. Moral. Então, a dívida, Jesus Cristo pagou nossa dívida, porque nós temos tendências imorais. Nós mentimos para nós mesmos, não vivemos a verdade, porque temos tendências capciosas, imorais. Não tente achar que você é o ser mais bonzinho da terra, porque não é. Não brinca com isso. Não brinque com suas tendências pecaminosas. Viva da graça de Deus, exerça isso, pede para Deus a graça todos os dias para você não cair, para você vigiar, para você não achar que é você que fez, que é você que consegue. Ele vai deixar algo muito interessante aqui. Vocês lembram que eu acabei de falar, que eles davam naquela cultura muito valor à razão, não é verdade? Eles davam muito valor à razão. E dar valor à razão não é ruim. Pensar na ciência, nos estudos, na forma racional de ter uma solução, não é ruim. Afinal de contas, alguém aqui gostaria de estar debaixo de um teto feito por algum pedreiro que não entendesse do assunto? Você gostaria disso? Você gostaria de conhecer um arquiteto que fizesse uma obra sem cálculo? Você gostaria disso? Não, porque você sabe o medo que você vai ter do teto cair na tua cabeça.
Então, a razão não é ruim em si. A razão tem seu valor. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos. Além da razão, você tem que dar valor ao perdão. Muitas vezes, nós damos valor à razão para dar às pessoas aquilo que elas merecem. Deixa eu perguntar uma coisa, Deus dá para você você merece? Deus dá para nós o que a gente merece? E o que a gente merecia? Perdição, morte, inferno. Era isso que a gente merecia. Deus deu a você o que você merece? Você não teve a sua salvação? Amém, igreja? Você é um salvo. Você é um salvo porque você não recebeu o que você merecia. Agora nós, enquanto humanos, nós queremos dar aos outros o que eles merecem. Então, quando ele fala aqui sobre essa razão, ele passa acima dessa razão com o batismo espiritual. Vocês foram perdoados. Então, nós vamos falar sobre isso agora. Versículo 14, pula aí. Versículo 14. Tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E desposando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Naquele tempo, havia muitos relatos de conquistas. Conquistas a partir de Alexandre o Grande e outros conquistadores, imperadores da Macedônia e outras regiões. Ali, naquelas conquistas, quando começavam as conquistas sem grandes violências, porque antigamente era assim, né? As guerras, matava-se os homens ativos que poderiam estar na guerra, e escravizavam o restante. E depois de Alexandre o Grande, começavam a capturar para poder dominar. Quando eles capturavam aquelas pessoas, em especial os homens, eles tiravam boa parte das roupas desses homens. Para quê? Para um gesto de derrota, para eles reconhecerem a derrota. Eles se vestiam como prisioneiros, e era pouca roupa para mostrar, está vendo? Eles estão desnudos. Essa expressão está aqui. A expressão desnudos é uma expressão para reportar as pessoas daquele tempo dessa forma de despir-se. Ou seja, eles estão expostos. Os pecados estão expostos. A derrota está exposta. A vergonha está exposta. É disso que ele está falando aqui. Essa é a expressão desnudos. Então, meus irmãos, o texto deixa claro uma coisa. O pecado mostra quem nós somos. Pessoas que precisam da misericórdia de Deus, totalmente sem força, totalmente sem disposição, sem poder reagir e com o sinal da derrota. Essa é a nossa condição. Quando Jesus voltar, ele vai ver você, ele já vê você como você é, ou ele vê você como você mostra para as pessoas? Ele já vê você como você é. Ele já te vê todos os dias desnudo. Jesus já faz isso, o Senhor já faz isso com a sua vida. Então, deixa eu dizer uma coisa aqui. Em terceiro lugar, você vive de forma para reconhecer, você reconhece a verdade de Deus. Reconhecendo a verdade de Deus, da dívida paga, é quando você vive como um perdoado. Você vive reconhecendo quem você é de fato. Para de mentir para você mesmo. Você tem que reconhecer que você tem um jeito difícil. Alguém aqui trabalha em escola? Quem trabalha em escola de criança? Levanta a mão. Eu já trabalhei em escola, já fui inspetor de aluno. Pastor Éder aqui, sabe o que eu estou falando. As professoras, tem alguma professora de criança aqui, de criança pequena? Quando a criança faz uma maldade, precisa ensinar a criança a fazer maldade? Você fica de queixo caído. A criança vai, joga o outro da escada assim. Desse tamanhozinho aqui. Desse tamanhozinho. Não precisa ensinar, não. A maldade já está ali. A tendência pecaminosa já está ali. Eu ficava de queixo caído, que a criançada fazia umas coisas do arco da velha.
O coleguinha lá de costas, ele... Assim, do nada. Só por ruindade. Ruindade. As mais antigas. Mas tem uma outra coisa. Quantos aqui são perdoados, foram perdoados por Jesus na cruz? Levanta a mão. Você vive como um perdoado? Essa é a questão. A questão aqui eu já não falo mais da questão de você ter uma vida santa separada. Isso já falei. Já parou para pensar que muitas vezes você, crente, perdoado, salvo, você não para de se culpar pelos seus pecados do passado? Você olha para trás e você olha como se você ainda vivesse lá. Pastor, eu fui matador, pastor. Matei 30, pastor. Matei 30. Eu estou dando esse exemplo assim. A pessoa não consegue viver como um perdoado. Pastor, eu fiz coisas horríveis. Fez, é passado. O sacrifício de Jesus na cruz pagou essa dívida. E você tem que viver entendendo que essa dívida foi paga. Você tem que reconhecer isso. Não é ficar se lamuriando. Pastor, não fui um bom pai. Não foi, mas você pode ser um bom avô. Pode ser um avô maravilhoso. Porque naquela época você estava na escuridão do pecado, você estava cego. E agora você mudou. Jesus salvou você. Então vive como perdoado. Muda esse paradigma. Começa a entender as certezas que você precisa ter, as verdades. Vocês estão falando a semana toda sobre verdades. Reconhece as verdades. Viva como um perdoado. Tem gente que fala assim, tem gente que fala que não sabe o que quer, né? Pastor, não sei o que quero da minha vida. Sabe sim, você quer pecar. Deixa conversa mole. Pecar você quer. Então volta para o Senhor, se volta para Deus. Feche seus olhos, por gentileza. Não existe razão, feche seus olhos, para você ter medo da morte, sabia? Você pode ter medo da morte por outras razões humanas do desconhecido, é verdade. Humanamente, você não sabe o que virá de forma objetiva, mas Jesus já pagou esse preço. E a morte, para você, não é um problema. A morte não é um problema. Os problemas não são a pior coisa na sua vida. O mais importante já aconteceu. A dívida já foi paga. Você não era capaz de pagar essa dívida. Jesus pagou por você. Ele pagou porque Ele te ama. Não é porque você é bom, não. Ele não pagou porque você é bonzinho, não. Não é porque você merece, não. Não é porque eu mereço, não. Pagou porque Ele é Senhor. Ele se importa conosco. Não pagou porque a gente estava caminhando bem. Pagou porque a gente estava caminhando mal. Não pagou porque a gente é legal. Pagou porque nós somos ruins. Pagou por gente ruim. Aquela pessoa difícil da tua família, Ele pagou por aquela pessoa também. Aquela pessoa que espizinha você, que humilha você. Jesus morreu, pagou a dívida também por ela. Por aquele pecado que ela comete. Continue orando. Há alguém aqui essa noite que reconhece que Jesus Nazaré pagou a sua dívida na cruz e quer ter a vida transformada. Levante uma de suas mãos, quer aceitar Jesus como Salvador e Senhor. Levante uma de suas mãos. Há alguém que quer tomar essa decisão. Os que não são crentes, os que não são membros da igreja, estão aqui, querem tomar uma decisão ou tornar público uma decisão que já tomaram. Há alguém? Há alguém aqui essa noite, crente, convertido, que quer tirar do seu coração o peso de culpa que carrega o tempo todo e viver como perdoado, viver a verdade, que é que a dívida já está paga. Levante uma de suas mãos. Você tem que parar de se culpar, meu irmão. Pode baixar sua mão, já te vi. A minha ali atrás, pode baixar sua mão, já te vi.
Amém, Deus te abençoe, já te vi, pode baixar sua mão. Você tem que viver como perdoado. Não é fingir que vive como perdoado, cheio de dor no coração, cheio de remorso, cheio de rancor, lembrando do passado toda hora, se achando indigno de fazer qualquer coisa, não quer vir nem mais na igreja, porque tem vergonha de coisas que fez há 30 anos atrás. Há mais alguém aqui que quer tomar uma decisão de viver como perdoado, lembrar a cada dia que a sua dívida foi quitada? Levante uma de suas mãos. Há mais alguém? Amém. Aqui na frente, Deus te abençoe, pode baixar. Amém, Deus te abençoe, pode baixar. Amado Deus, eterno Pai, nós te damos graça pelo teu amor, obrigado por falar ao nosso coração, obrigado por cuidar da minha vida e cuidar da vida dos teus filhos que aqui estão. Obrigado por esse congresso. Continue falando amanhã com os teus filhos, com os teus servos, com o pregador. Continue falando até domingo e além do domingo, Senhor. Que os teus filhos continuem tendo prazer em estar na tua casa. E não inventem mais desculpas, ó Deus, para se afastar dos teus caminhos. Deus, nos ajuda a enxergar onde pecamos em lugar de negar. Que vivamos a verdade, com a luz do Senhor mostrando nossos erros, e não vivendo na escuridão do nosso engano. É isso que eu lhe oro e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos. A palavra está com quem é de direito. Mais uma vez, muito obrigado.